Olá pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira, 19h30, horário de Brasília, e eu quero que isso vire uma tradição aqui, toda semana esse horário, com exceção de alguns feriados. A gente vai compartilhar conhecimento aqui, eu vou contar algumas das histórias, alguns dos ensinamentos que eu adquiri na minha carreira. Hoje nós vamos falar sobre como estruturar equipes de marketing e vendas. Isso dá um programa de um semestre, né, em muitas instituições aqui. Eu vou falar em poucos minutos, em 20 minutos aqui, vamos abrir para pergunta. Então, é uma pincelada de como montar equipes de marketing e vendas, fazendo um pouco, principalmente, acho que da experiência que eu tive, principalmente na Wave, que é um negócio B2B, né, business to business. Queria agradecer também muito ao Guilherme Franco, que foi meu diretor, respondia para mim lá na Wave, ele me ajudou a montar os bullets de toda uma trilha de masterclass que a gente vai fazer de vendas e marketing, mas isso aqui é o resumo, né? O que eu estou trazendo hoje é um resumo de, disso que o Guilherme montou comigo. Seguindo aqui, então, olha, tem o nosso grupo de insiders lá no Instagram, no WhatsApp, então entrem aqui no grupo do WhatsApp, lá a gente manda conteúdo exclusivo, entre lá no grupo. O pessoal que está no Instagram aqui, vai lá pro nosso YouTube, lá vocês vão ter os slides, né? Mas quem quiser acompanhar o que eu estou falando aqui, não tem problema. Então entrem no grupo aqui, vamos começar. Primeira coisa, né, quando você vai começar a estruturar uma equipe de marketing e vendas, é você e o seu time de gestão entenderem, né, por que você está fazendo isso, quem que é o seu alvo, né, quem que é o seu cliente. É a primeira coisa que você tem que pensar. E é, o primeiro passo é definir o que a gente chama de persona. Tá? Algumas metodologias chamam de avatar. Quem que é a persona? É a descrição, né, do seu cliente ideal. Tá? E eu vou falar um pouco hoje sobre a persona. Você tem que conhecer essa persona, você tem que entrevistar essa persona, você tem que saber dessa persona, você tem que saber da vida dela, você tem que visualizar essa persona, tá? É, é, e o que você vai fazer na sua empresa não é sobre você, não é sobre a sua empresa, não é sobre o seu produto. Tudo o que você vai fazer na sua empresa tem que ser para fazer a vida da persona melhor. Tem que ser para resolver um problema dessa persona, um problema real dessa persona. Então guardem isso. Não é sobre você, sobre os seus traumas, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. Esquece isso. É sobre como eu faço a vida da minha persona melhor. E eu tive uma experiência recentemente muito legal. Eu fiz a imersão da Editora Gente, um spoiler aqui, eu estou trabalhando, vamos ver se sai um livro, né, sobre é, é, os ensinamentos, aí, uma metodologia que eu estou criando para melhorar a vida das empresas. E lá nessa imersão com a Roseli, com o time da Editora Gente, a gente usou a mesma técnica. Tá? Então eu tive que fazer o exercício de quem é o seu leitor ideal. Quem é a minha persona que eu quero escrever o livro para ela, né? Quais as perguntas que essa persona mais me faz? Quais os problemas que eu posso ajudar essa persona a resolver? Por que esses problemas precisam ser resolvidos agora? Eu vejo muito empresário falando que tem o produto, que o meu produto é bom, mas será que ele resolve agora, nessa época onde os planetas estão alinhados agora? Será que ele resolve o problema da persona? Ou é só o produto é uma coisa que o dono da empresa ficou apaixonado e gosta? Né? Fazendo perguntas difíceis aqui, vocês têm que fazê-las também. Né? Imagine a persona que represente o seu leitor ideal. Qual que é o nome dessa persona? Qual que é a profissão dessa persona? Quais os dados demográficos dela? Qual a idade, estado civil, que região vive? Qual que é a formação dela? Quais as frases típicas que essa persona usa? Né? E responda essas perguntas aqui. Né? Qual que é o maior problema dessa persona? Por que você precisa resolver esse problema agora? Como que
essa pessoa tem resolvido o problema dela sem o seu produto, né? O que impede essa pessoa de resolver o problema dela, né? E, por fim, né, ela está disposto a investir grana, a pagar pela solução do problema. Então, olha só, o que o pessoal da editora a gente usou para o autor do livro começar a pensar, você, empresário, líder, tem que fazer também para o seu negócio, para o seu serviço, para o seu produto. E aí eu vou voltar na aula aqui na Masterclass, que o Daniel da XP gravou aqui conosco. Você tem do lado B aqui a persona, e você tem que ter a descrição da sua empresa. O que é o seu propósito? O que você faz da vida? Por que a empresa existe? Né? Quais são os seus valores? Então, de um lado, se você escrever o que a empresa é, os valores dela, por que ela existe, lembra do Golden Circle do Simon Sinek, né? Por que ela existe do lado de cá, do lado A, e definir muito bem a persona, aí o marketing e vendas vão fazer essa conexão entre o lado A e o lado B. Faz sentido? Então, esse é o beabá, tá? É a base. Falando agora de estratégias de crescimento. Existem várias formas, várias metodologias de você buscar o crescimento da sua empresa. Tem o Growth Hacking, né, que muitas empresas usam, né, para atrair seus clientes, fazem um evento surpresa, dão conteúdo gratuito, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo leads aqui para a Empower. Estou expondo conteúdo de alta qualidade, né? É uma forma de crescer sem grandes investimentos em mídia marketing, né? Você faz trabalhos com influenciadores, né? É aquela estratégia de guerrilha, isso é o growth hacking. Tem o inbound marketing, onde você gera awareness, anúncios, e você vai trazendo esses usuários para conhecer a sua empresa. E o outbound é quando você vai atirando, né, de dentro da empresa, você vai contactando esses clientes um a um. Então, tem várias formas de você chegar na sua persona, depois dá para ter uma aula só sobre isso, né? E aí, indo além, existem, para determinados negócios, a venda é mais transacional. A pessoa foi pactada, gostou, não gostei, tá, compra. Isso é uma venda transacional. Existem outros processos de venda, como a venda de um software mais complexo, por exemplo. Ou a venda de um programa de MBA que custa R$100.000. Você precisa de vendas mais consultivas. Existem mais argumentos que você precisa passar para o cliente, né, até ele decidir comprar. Então tem toda uma técnica de você ir engajando esse cliente, né? E aí passam-se vários ciclos de venda, os passos que você vai engajando com esse cliente. Primeiro ele é um lead, depois você faz uma reunião com ele, depois ele vai esquentando, ele está chegando na hora de tomar decisão. Então o ciclo de vendas tem várias etapas. Para vendas consultivas, esse ciclo é maior. E aí o que é absolutamente fundamental nos dias de hoje, e hoje muito mais acessível de quando eu comecei há 20 anos atrás, a minha empresa, existem uma série de ferramentas, muitas até gratuitas, com versões iniciais gratuitas, né? Eu até não ganho nada por isso, mas, por exemplo, hoje aqui na Empower a gente usa o RD Station, que é um CRM que ajuda a gente a coletar os leads e ir amadurecendo cada cliente na jornada de venda. Você configura a ferramenta para ir passando pelo ciclo de vendas e ela ajuda você a automatizar a comunicação, organizar quem são esses clientes. Então, para vendas, tem uma série de ferramentas e estratégias. Tanto para vendas quanto para marketing, você precisa prestar atenção no que você vai medir, né? Não tem processo, não tem evolução se você não medir as suas coisas, né? A gente sempre fala isso, e até uma das coisas que a gente sempre lembra, que nós somos obcecados por resultado e nós éramos muito bons de analytics, medir tudo que a gente fazia.
Do lado de marketing, eu coloquei aqui algumas das métricas que são importantes para você medir. Então, por exemplo, o custo de aquisição de cada cliente. Tanto no inbound quanto no outbound, ou até no growth hacking, tem formas de você medir quanto custa trazer um cliente desse, né? Aí pode ser o custo do Google Ads, custo dos anúncios na Meta, custo de um evento, custo de um vendedor que está fazendo o outbound, ligando para os clientes. Colocar lá e mensurar quanto custa, né, a aquisição de cada cliente. Essa é uma outra pergunta que todo investidor vai fazer para a sua empresa, se você for levantar dinheiro. O retorno sobre o investimento, né? Você botou tanto de dinheiro para trazer esse cliente, quanto tempo esse dinheiro volta para o caixa da empresa? Normalmente, o retorno sobre o investimento, ele é em meses. Ah, olha, eu botei R$ 1.000 para trazer um cliente, ele virou cliente, começou a pagar, e 6 meses depois ele quitou todo o investimento, né? O engajamento, né, a taxa de abertura dos e-mails que você manda, a taxa de clique, né? Quantas pessoas viram o anúncio, quantas clicaram, percentual de clique, né? E aí, dependendo do produto, do mercado, do preço, né, do criativo, essa taxa, né, o click-through, o CTR, ele varia, né? Quantos leads foram gerados, né? Então, tem vendas não transacionais que a pessoa compra na hora, então você vai amadurecendo e gerando lead, e aí vai engajando com esse cliente, né? Do tanto que você investiu, quantos leads foram gerados e qual que é o custo por lead, né? E aí, obviamente, a taxa de conversão de leads, para ciclos de venda um pouco mais longos, leads que viraram clientes. Qual que é o percentual de pessoas que viraram clientes e que foram gerados em leads? Já do lado de vendas, pessoal, métricas importantes. A taxa de conversão de propostas, eu mandei 100 propostas. Eu fiz 100 propostas para o cliente. Pensa que eu sou uma empresa de software, estou vendendo software. Estou vendendo CRM. Eu mandei 100 propostas, quantas que eu fecho? Qual que é o percentual de fechamento? Né? Qual que é o ticket médio dessas vendas? É o valor médio dos contratos assinados, valor mesmo, em espécie. Né? Qual que é o tempo de fechamento desde que abriu a oportunidade até ela fechar? Quanto tempo demora isso? Tem indústrias que demora anos, desde você abrir uma oportunidade até fechar. Tem negócios, produtos, serviços que abriu, você já fecha rapidinho o negócio. Você tem que entender o tempo de amadurecimento das suas vendas. E qual que é a margem de contribuição? O que é a margem de contribuição? É meio que o lucro que cada negócio está fechando, dá para a empresa. É a margem desse negócio. Depois vocês podem procurar no Google como que calcula a margem de contribuição. É um item contábil lá, né, que mostra se o vendedor está fechando negócios que são rentáveis para a empresa. É muito importante, porque tem muito vendedor que enche de desconto, né? A venda só vende baixando o preço e as margens de contribuição acabam sendo negativas. Esse vendedora não está ajudando no crescimento da empresa. E agora o grande finale, aqui é a parte mais importante da aula, que eu mostro, né? Aqui é um processo bem completo de venda, tá? É uma venda que demanda equipes que tenham vendedores, então não é um processo que funciona para venda transacional, né? Então, eu estou aqui meio que generalizando, mas é um processo bem completo e que eu vou mostrar os indicadores e as armadilhas que acontecem nesse processo. E aonde que você tem que alinhar interesse, né? Que, como tudo nas empresas, tem conflito. Aí você precisa harmonizar. Como líder, precisa harmonizar, né, o bom funcionamento dessas pessoas. E, gente, uma coisa importante, eu falo, de boa intenção, o inferno está cheio. Não adianta só você falar assim, pessoal, vamos trabalhar juntos. É muito importante a gente trabalhar juntos. Gente, as pessoas são movidas por interesse e por motivação. Dinheiro, salário, comissão, algumas das motivações.
Tem outras motivações que você precisa descobrir e desbloquear, né, nas suas equipes. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, coloquei no número 1 aqui, né, as ferramentas de marketing, né, as campanhas que você usa para aumentar o awareness, né, o conhecimento do seu produto, do seu serviço. E aí, nessas campanhas, você deve medir, né, o click-through, né, o custo por cliente, né, e o custo por impressão, o custo por 1000 impressões, né, que são indicadores básicos que o pessoal de marketing digital vai, vai medir. E aí isso vai gerar leads. E você tem que medir o custo por lead. A gente já falou no item 2, né? Custo por lead. Eu coloquei do lado direito os conflitos que aparecem, né? Então, da galera que trabalha no item 1 para a galera que trabalha no item 2, pode ter um problema que eles gerem muitos clientes muito baratos que não tem a ver com a persona. Isso é mais fácil de ser feito. Olha, eu tô com um click-through maravilhoso aqui na campanha. Você vai ver, só vem cliente errado. Porque tem como você fazer isso. Tem como se atirar para tudo quanto é lado, com um anúncio que não explica o que é o seu produto e que ensina e incentiva as pessoas a clicarem, e aí só vem lixo. Eu vou dar um exemplo, um esdrúxulo, né? Se eu vou anunciar aqui, olha, compre o meu software e ganhe 500 mil reais grátis, um monte de maluco vai clicar para ganhar os 500 mil reais grátis, ele não vai clicar para comprar o software. O click-through vai ter bom, vai ter um monte de gente chegando de lead, os leads vão ser todos errados, entendeu? Então, cuidado. Do item 2 para o item 3, da geração do lead, né? No item 3, eu estou falando do SDR, do Sales Development Representative. O que o SDR faz? Essa sigla é muito famosa no mundo de vendas, tá? O SDR, ele qualifica e esquenta a oportunidade. Tá? Então, é aquela pessoa que olha os leads que estão chegando e fala, pô, vou contactar essa pessoa para ver se a pessoa está interessada mesmo. Então, ela valida os leads. E ela esquenta os leads. Tá? Então, um conflito que tem da geração do lead a galera do SDR está falando assim, ó, tá vindo pouco lead, por isso que eu estou performando mal. Não está vindo matéria-prima suficiente para eu processar aqui. Então essa é uma das reclamações que a turma do SDR vai fazer para a turma lá do marketing. Ou, é o que eu acabei de falar, pô, vocês estão mandando só cliente que não tem nada a ver. Então esse conflito entre o SDR e a turma do marketing acontece. Acontece em todas as equipes, todas. Tá? Então, beleza, o SDR pegou a lista de leads e esquentou, falou, pô, você mandou 10, 5, aqui são nota 10, assim, são muito bons. Passa para quem? Para o gerente de conta, o executivo de conta, a executiva de conta, que é o item 4 aqui. E essa pessoa vai fazer o fechamento daquele negócio. A gente chama, às vezes, de account executive, às vezes a gente chama de closer. É uma pessoa especializada em venda e chuta pro gol. Tá? Tô vendo que o Gui Franco entrou aqui. Então, Gui Franco, já mandei um abraço aqui para você, que eu estou fazendo um resumão daqueles bullets que você mandou lá para Empower, tá? A gente está adiando um pouco a Masterclass do Gui Franco, mas eu estou dando uma pitada, que depois o Gui Franco tem uma aula de 1h30 sobre tudo isso, tá? Então, ó, o executivo de conta, a executiva de conta, tem que chutar pro gol, né? O que o executivo de conta vai xingar, reclamar com o SDR? Ó, esses clientes não estão qualificados, você fez porcamente essa varredura, essa seleção aí. Né? Tá fora da persona ideal que a gente vê, que a gente quer. Então, essa briga também pela qualidade dos leads acontece entre o executivo de conta e a turma do SDR. O que você mede no SDR? Né? O valor das oportunidades geradas, e é importante você medir no SDR do que ele qualificou, quantos negócios o executivo de conta vai fechar também. Então, vendas é importante. Porque senão, se você não botar vendas como meta do SDR, ele vai deixar passar tudo. O funil dele vai ser um bambolê.
Porque ele vai falar, estou passando um monte de oportunidade. Ele não vai efetivamente qualificar. Né? Então, alinhar o interesse entre o SDR e o executivo de contas é importante. O que valida isso? Dinheiro fechado, grana, contratos fechados. Isso alinha o interesse. Né? O executivo de conta tem também uma relação, né, com o diretor de conta, que normalmente é uma pessoa que gerencia vários executivos de conta. Né? E aí, o que o executivo de contas, quais os conflitos que tem sempre entre o executivo de conta e o diretor de conta? Ah, olha, o marketing e o SDR da nossa empresa é uma bosta, não funciona. Eles não fazem o trabalho deles. Daí só chega carne de pescoço para eu trabalhar aqui. Essa tá jogando, tá apontando o dedo lá para outra equipe. Isso acontece direto, tá? E outra coisa, o executivo de conta, ele vai brigar com o diretor de conta pelas contas boas. Quais são as contas boas? As contas que têm maior adesão à persona, contas que fecham mais contratos com um valor mais alto. Então, tem muito da distribuição das contas que vão ser atendidas que o diretor de conta tem que fazer esse trabalho. E aí tem essa disputa pelas contas filé mignon. Né? No final, o executivo de vendas, a executivo de vendas, normalmente é remunerado por um fixo que, na minha opinião, a empresa tem que colocar o mais baixo possível e um variável o mais alto possível. É isso que ele quer, né? Para alinhar interesse. Quanto mais ele vender, mais dinheiro ele ganha. Ou ela ganha. E com o fixo baixo, a pessoa não se acomoda sentada no salário fixo. Então, isso é uma outra coisa que você precisa entender na hora de montar a remuneração dos vendedores. Eles vão querer maior fixo e menor variável. Por quê? Porque é mais seguro. Né? Agora, quanto mais você alinha o interesse, quando você paga mais um monte de dinheiro, quanto mais resultado a pessoa dá. Mas é difícil achar essa equação. Tá? E aí, pessoal, depois que passou pelo processo de vendas, né, já vendeu, o cliente já é cliente, existe toda a parte de pós-venda. Algumas áreas chamam de gerência de relacionamento, customer experience, que é a experiência do cliente depois que ele virou cliente. Né? E aí, quais são os KPIs, os indicadores que você tem que medir? Lifetime Value, que é o famoso LTV, que é toda a quantidade de dinheiro, receita que este cliente vai dar para a sua empresa ao longo de, quem sabe, 5 anos. Né? Qual que é o valor da jornada do cliente na sua empresa como cliente seu. Tá? Então, o gerente de relacionamento ele é muito importante para manter a receita da empresa por muito tempo com aquele cliente e ajudar, quanto mais esse cliente ficar na empresa, a pagar o custo de todo esse funil. O custo do marketing, o custo da equipe de vendas. Então, é muito importante que também toda a equipe de vendas esteja amarrada na remuneração pelo tanto de tempo que aquele cliente ficar como cliente da empresa. Porque muita equipe de venda fecha o negócio e não está nem aí mais. Pode trazer cliente com argumentos mentirosos. Eu já vi muito vendedor prometer coisa para cliente que não é verdade. E aí estoura na turma do relacionamento, na turma do Customer Experience, falando, olha, o vendedor prometeu isso, mas não é verdade. O que o cliente faz? Ah, não, então eu quero cancelar o contrato. E aí você já pagou a comissão lá para o seu vendedor. Então o vendedor tem que estar alinhado em vender que é verdade e vender algo que o cliente fique na empresa o máximo de tempo possível como cliente. Se você alinhar os interesses só para o fechamento do negócio, porque muitos vendedores vão querer fechar o negócio, inclusive, às vezes, não falando 100% a verdade para os clientes. Então, aqui é um dos grandes conflitos entre a galera do pós-venda e a galera de venda. Ah, o vendedor prometeu um negócio, ele falou mentira, tá? Só para ganhar comissão. Já vi muito isso acontecer. Tá? Então, esses são os principais conflitos, tá, de um
de uma equipe de vendas e marketing trabalhando juntas, né? Normalmente, é importante você colocar essas equipes como sócias nos indicadores, né? E sempre alinhando o que é o interesse melhor para a empresa, né? Comissionamento, é importante pagar por comissão de vendas? Mas tem que ter também, acho que talvez um variável no longo prazo, quanto que esse cliente fica no longo prazo, ou as equipes de vendas também ganharem bônus pelo resultado do ano todo, e aí você coloca lucro, EBITDA, como uma métrica importante, sustentabilidade, né, para o ano todo. Então tem vários mecanismos que você pode usar para alinhar o interesse do que é bom para a empresa, do que é bom para o negócio, do que é bom para o cliente no longo prazo. E aí eu contei um pouco das armadilhas que as equipes usam para defender o delas. Vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Só antes da dúvida, eu estou fazendo tudo isso que eu faço na Empower, de compartilhar meu conhecimento. Fernando aqui já conhece a história, né? O Cauê também acho que já conhece, outras pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, o CAP, né? Tudo que eu faço aqui na Empower é para ajudar a Caribou Foundation, a causa humanitária de pobreza extrema lá na África, na Tanzânia. Quem não conhece a Caribou Foundation, entra aí, carimufoundation.org. Nós estamos precisando de 6 milhões de dólares para os próximos 3 anos, na verdade, a gente acabou de estender para 5 anos, 6 milhões de dólares nos próximos 5 anos para ajudar 2 comunidades novas lá, né? A gente já tirou 15 mil pessoas da pobreza extrema em ALH, e agora a gente está expandindo para ARI e W, são mais 45 mil pessoas. Essa foto aí, pessoal, é um centro de saúde lá em W. O Nelson Matos, meu mentor, CEO da Carimu, me mandou essa foto que partiu meu coração essa semana. É aqui que as mães recebem tratamento pré-natal, aqui que as crianças são vacinadas, lá em W. Tá? Então, é para isso que a gente trabalha aqui. Eu devia até trazer uma foto do Centro de Saúde da Carimu, que atendeu 50 mil pessoas lá em ALH. É maravilhoso, um hospital que a gente construiu. Então, essa aula está gratuita. Quem gostou da aula, aprendeu alguma coisa, faz uma doaçãozinha, entra lá no site da Carimu, faz uma doaçãozinha para a gente. E aí eu também queria convidar vocês, né, para entrar nos produtos da Empower. Aqui a gente está lançando uma mentoria personalizada com 6 encontros individuais comigo e com a Marcela, né? A gente tem acesso, vai dar acesso a todo o conteúdo de aulas, né, o acervo de aulas e masterclass da Empower para quem assinar esse produto aqui da mentoria personalizada. Então, bate o QR Code aqui e vê se te interessa esse produto para a gente ajudar você a crescer a sua empresa. Mas vamos lá, alguém tem alguma dúvida, pergunta aqui sobre o que eu falei? Vamos aberto aqui. Vou voltar no slide principal aqui, que acho que normalmente é onde as pessoas mais se interessam aqui. Alguém pode pegar o microfone aqui, quem quiser fazer alguma pergunta? Eu tenho, Edu. Fala, Fernando. Bom ter você aqui com a gente. Boa. Cara, você acha que para resolver o conflito de vendas e marketing sempre vai existir, né? Um joga para o outro, colocar eles no mesmo ambiente e tratar uma estratégia única com os dois. Você falou ali de traçar métricas em comum entre eles. Mas você acha que o ambiente influencia nisso? Ou se eu não puder fazer um ambiente físico, eu tenho que fazer um ambiente digital relacionado a isso? Acho que quanto mais juntas as pessoas trabalharem para resolver um problema que é um problema em conjunto, que é aumentar, trazer receita e lucro para a empresa, né? No final, a empresa está crescendo, querendo crescer receita e aumentar lucro, né? Deixar claro que essa é a prioridade, né? E aí nas aulas da mentoria eu falo lá do planejamento estratégico, tem 2 metas principais, EBITDA e receita, sempre tem que estar vinculada a todo o painel de remuneração de todo mundo, da empresa inteira. Essa é a metodologia que eu defendo. Mas, fisicamente, Fernando, botar todo mundo junto é ótimo. Eu vou te dar um exemplo, Fernando. Eu lá, quando eu estava no Silicon Valley, e o Nelson Matos, hoje CEO da Carimu, ele era um dos top 10 executivos do Google no mundo, né? O chefe do Nelson respondia para o Larry Page e para o Eric Schmidt. E eu lembro que eu fiz a mesma pergunta para o Nelson sobre engenharia e produto. No mundo de software tem uma briga, uma rixa enorme entre produto que especifica o produto e engenharia que implementa o produto.
E aí, eu estava fazendo algumas coisas com a Steca lá na Móvel e tal. Ele falou: Edu, durante muito tempo eu cuidava da engenharia de produto de uma série de produtos do Google. A engenharia ficava na Europa e o produto ficava em Mountain View. Não funcionava. Aí a gente botou todo mundo, transferiu todo mundo para Mountain View. E aí as coisas melhoraram. Então, quando você tem duas grandes equipes que precisam colaborar, precisam estar na mesma página, se você colocar elas na mesma sala, a tendência é melhorar. Agora, de novo, não só de boa intenção vive o mundo, tá? Você tem que ter os incentivos corretos nos indicadores corretos. Então, o SDR tem que ser compensado também por vendas fechadas, né? O vendedor, de alguma maneira, ser recompensado se um cliente fica muito tempo na base pagando, né? A galera do marketing, de geração de lead, ser recompensado também num modelo que as vendas são, quando as vendas são fechadas. Você tem que botar todo mundo na mesma sala, mas alinhar os interesses de compensação, principalmente. Respondido? Respondido. E fazer um Acho que ambiente essa parte. virtual, acho que é legal também, né? Muitas empresas não estão 100% no físico, né? Nos escritórios, mas eu acho que tem que dar um jeito de fazer a cultura de colaboração entre eles funcionar. Mas a chave que eu acho que motiva é essa que você comentou da compensação, né, do ganho final da equipe como um todo. Né? Eu começo aqui, entrego para você, mas confio que você vai fazer um bom trabalho. E vice-versa. Então, a chave no final para eles é eles terem um ganho em cima disso. Né? Porque Eu senão, acho. Ó, não. eu não lembro quem que me falava isso. Qual que é a parte mais sensível do corpo humano? Né? Eu não lembro quem me falava. Não sei nem se foi meu pai que falava isso. E ele falava, é o Bom, bolso. Né? Infelizmente ou felizmente, sei lá, não vou filosofar muito aqui agora não, mas muitos dos valores da nossa sociedade é movido por compensação financeira. Né? Muitos. Né? Óbvio que propósito é importante, os valores da empresa são importantes, mas também a parte financeira não podemos tapar o sol com bambolê, é algo importante que muitas pessoas valorizam. Né? E aí você tem que usar isso a favor do seu negócio. mas um comentário em cima disso, eu estava pensando, às vezes, como é difícil a gente nomeia, às vezes, um líder de marketing, um de vendas, mas logo, já estou dando uma olhada em cima disso, para ter uma IA que acompanhe na jornada do cliente e acompanhe métricas e ações. Ou seja, é mais fácil dar um feedback em cima de uma métrica que uma IA está contando para você, né, para a equipe, ou assim, ó, SDR, a IA não sou eu que estou falando, vamos entender e melhorar esse resultado que está aparecendo aqui no sistema. Movido a Me isso, parece, me parece super interessante. Eu não tenho experiência nisso ainda, mas conectando os conceitos que você está falando, me parece que nós vamos ter ferramentas super poderosas para ajudar a ver, né, a ter indicadores se esse trabalho, todo esse fluxo, esses conflitos, se eles estão funcionando bem. Eu acho que Generative AI pode ir monitorando os processos, os dados e vendo, né, levantando alertas. Olha aqui, acho que eu tenho um problema aqui. Eu acho que vale, quem está mexendo com AI aí, vale tentar aplicar isso. Talvez saia negócios interessantes disso aí. porque em cima de tudo vai rodar no CRM, né, cara? Então você tem texto aqui, dados Os aqui, dados você tem. os Os dados dados você você tem vai ter aqui, lá. segmento de Eu usuário. acho, Fernando, eu vi, por exemplo, a Salesforce lançando novos módulos de AI. Achei bem caro o produto, mas eu achei fantástico. Eu acho que as próprias grandes empresas de CRM vão começar a oferecer várias funcionalidades para ajudar a vida do empresário, né, da empresária, usando Generative AI, porque agora tem tecnologia e ferramentas disponíveis. Então, você vai ver cada vez mais esse tipo de funcionalidade que você está pensando aí, eu acho que vai estar disponível no software. Não é possível, daqui a pouco vai começar a pipocar essas features aí. Fechou. Beleza? Mais alguma dúvida, pergunta? Estouramos a nossa meia hora aqui. Edu, tem uma no Instagram do Henrique Lopes. Ele perguntou se vale a pena usar essas ferramentas mesmo quando a empresa é pequena, exemplo, franquia de inglês. Legal. Então, para quem está no Instagram aqui, o Henrique fez uma pergunta aqui.
se vale a pena usar essas ferramentas, mesmo quando a empresa é muito pequena. Por exemplo, ele tem uma franquia de inglês. Henrique, eu acho que vale. Eu acho que você precisa começar, desde que você é pequeno, você pode começar a testar. Vou dar um exemplo claro para você. A Empower hoje é uma empresa pequena, né? É uma empresa que está ainda adaptando seus produtos, né? É uma empresa com poucas pessoas e a gente já usa o RD Station, por exemplo, para captar os leads, né? Todo mundo que participou dessa gravação aqui dessa aula grátis fez uma inscrição numa landing page lá. Essa landing page foi feita no RD Station. Então, eu acho que mesmo com a empresa pequena, algumas dessas ferramentas elas podem começar a ser usadas. Outra coisa que é importante para empresas pequenas é você pode começar com algumas partes desse quebra-cabeça, né, desse slide que está na tela aqui, com equipes terceirizadas, né? Agora, tem que tomar cuidado para alinhar o interesse também com essas equipes terceirizadas, né? Então, por exemplo, hoje existem agências digitais que fazem toda a parte 1 do fluxo aqui. Algumas fazem parte 1 e 2 do fluxo, né? E aí, ao longo, conforme a sua operação for crescendo, você pode ir internalizando esses processos. Mas dá também, você que é pequeno, começar terceirizando algumas das etapas, né? E conforme você for ganhando corpo, você vai amadurecendo. Outra coisa que eu vejo muitas vezes ser terceirizada é quando você tem um vendedor, 2 vendedores, e aí você precisa de alguém mais experiente para montar o processo de vendas. Muitas empresas, até mentorados meus, contrataram consultores já mais experientes no mercado, a própria Cities Group, né, os nossos parceiros, né, a Luciana Carvalho, que é sócia lá do Cities Group, foi CEO, agora ela ainda é sócia, o Gui que está lá como CEO, Guilherme, eles oferecem esses executivos fracionados, né, que trabalham algumas horas na semana para montar essa estrutura. Então, por exemplo, o diretor de conta pode ser alguém que é terceirizado no começo, é um consultor que estrutura o processo, né? E aí pode até ajudar depois a contratar um gerente de equipe, um diretor mais maduro mais para frente. Então, tem partes do processo que você pode começar terceirizado, mas é importante já ir nessa direção, e empresas pequenas já têm ferramentas. Na minha época não tinha ferramenta gratuita, né? Lá, 20 anos atrás, não tinha ferramenta gratuita, a gente tinha que fazer no Excel mesmo. Mas agora tem, então tem que começar a brincar, a usar as ferramentas que dá para você já tirar bastante leite de pedra com o que tem hoje no mercado. Tá bom? Pessoal, para quem está aqui participando ao vivo, muito obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. Quem está vendo a versão gravada, muito obrigado. Não deixem de entrar lá no site da Carimu e ver o trabalho que a gente está fazendo lá. Precisamos de ajuda, precisamos de doações, estamos em plena época de doações. E não deixem de entrar no nosso site da Empower Business School, assinar o nosso canal lá no YouTube, onde a Bruna mantém vários conteúdos super legais lá, muita coisa gratuita também. E contem conosco, tá bom? Excelente semana para vocês. A gente se vê na semana que vem. Vamos ver. Aguardem os anúncios da aula da semana que vem, que vai ser super legal. Já está preparado aqui, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.